boa noite a todos na paz do Senhor. Vou ler apenas um versículo que se encontra na Epístola de João, na primeira Epístola de João, lá perto do livro do Apocalipse. O capítulo 2 e o versículo 6, apenas o versículo 6 do capítulo 2 da primeira Epístola de João, que diz assim: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Ele quem? Jesus. Não basta dizer que Jesus é bom, todo mundo sabe disso. Isso não nos garante salvação. Não basta saber que Jesus cura, batiza com o Espírito Santo. Isso é bom, é maravilhoso, mas não garante salvação. Não basta você dizer que é um bom pai, que é um bom marido, que é uma boa esposa, que é um bom funcionário, um bom patrão, um bom pagador. Essas coisas são deveres seu. Isso não te garante salvação. O que garante salvação é o que está escrito aqui. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Tem muita gente buscando pretexto para justificar suas atitudes errôneas. Ontem mesmo, eu não vou citar nome, eu conversava ontem à tarde com um presbítero que, já da minha idade mais ou menos, e eu ficava triste por ver que uma pessoa tanto tempo na igreja do Senhor, como presbítero, e não aprendeu nada de Jesus. Ele tenta justificar os seus erros buscando algumas ações do Velho Testamento. E eu disse para ele, olha irmão, o Velho Testamento, ele me serve como história, belos exemplos maravilhosos. Porque o Velho Testamento, é bom lembrar, que o Velho Testamento é uma sombra. O Velho Testamento é apenas uma sombra. O que significa isso? Significa que tudo o que acontecia no Velho Testamento apontava para o futuro, apontava para o Novo Testamento. Vamos dar alguns exemplos? Aquela serpente que Moisés levantou no deserto de metal era uma simbologia, porque há uma diferença entre simbologia e tipologia. Simbologia é objetos inanimados. Eu só posso pegar com uma questão simbológica se for objeto inanimado. Eu só posso usar como uma questão tipológica se for um animal, qualquer tipo de animal, seja racional ou irracional, eu posso usar como tipologia. Mas jamais um objeto eu posso usar como tipologia, eu posso usar como simbologia. Então, para que a gente entenda a diferença entre o velho e o novo. Então, a serpente que Moisés levanta no deserto apontava que ali a Bíblia diz que as pessoas eram mordidas pela serpente, e na hora que ela olhava, que as pessoas corriam até aquela haste com aquela serpente, que ele olhava e ficava curado. Ali apontava que lá no futuro não importava o pecado que a pessoa viesse a cometer no futuro, se ela olhasse para Jesus seria salva. Então o Velho Testamento era chamado de sombra. Pelo Velho Testamento ninguém se salva hoje. Jesus diz com todas as letras que a lei e os profetas se encerrou em João Batista. Aí ele justificou aquele termo de Salomão, diz que há tempo de abrasar, de abraçar, tempo de ajuntar pedra, de espalhar pedra, e ele falou, tá aqui, é tempo de matar, e agora? É de uma ignorância estupenda. É de uma ignorância que são pessoas que você diz, meu Deus, tanto tempo na igreja, presbítero, na frente de uma congregação, e o que este povo está aprendendo com uma pessoa que não aprendeu? Tentam justificar suas ações. Ele chegou a dizer para mim ontem,
se zangou e disse: se um ladrão entrar na minha casa e eu poderia, ele vinha me matar e eu puder matar ele, eu mato. Na hora eu perguntei: ô irmão, e se Jesus voltar agora? Não, Jesus sabe, não vai me colocar. Não, não é Jesus não. São ideias tão errôneas, tão rudimentar, que a gente fica pensando: o que é que foi aprendido? O que é que aprendeu durante esse tempo todo? Porque Jesus diz assim: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. O nosso exemplo a seguir é o de Jesus. E não é o tempo de que você pode ter 200 anos na igreja e não ser cristão, não ter se convertido. Ir para a igreja, cantar, pregar, louvar ao Senhor, não significa que você é crente. Levantou a mão? Não. Tem nada a ver uma coisa com a outra. A Bíblia diz que é pelos frutos que os conhecereis. Não é pelo que eu falo, não é pelo que você fala. É pelo que você faz, é pelas suas atitudes, é pelas suas ações, é pelo seu linguajar. É impossível alguém que realmente se encontrou com Cristo e continua com o mesmo linguajar mundano. Não, isso é impossível acontecer. O que você vê é pessoas que acham que estão apenas na igreja por estar, mas que nunca realmente tiveram um encontro real com Cristo. Porque aquelas que se encontram com Cristo, elas mudam de vida. A Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Ninguém que se encontra realmente com Cristo pode continuar a mesma pessoa. Crentes modernos, crente dito moderno, dizendo que esses crentes que dizem que é descolado, é crente moderno, na verdade são desviados dentro da igreja, fazem parte, sabendo que tem duas igrejas, uma que sobe, uma que fica. Sabendo que Jesus disse que são muitos chamados, são os que estão pregando, os chamados são os que estão cantando, são os que estão pregando, são os que estão ministrando a palavra. Mas desse Jesus disse que são poucos que irão para os céus. Então é uma igreja dentro da outra. E a pergunta para nós é: qual das igrejas nós somos parte? Nós somos parte da igreja que fica ou da igreja que vai subir ao encontro do Senhor? Porque certo é que essas duas vai acontecer. Aquele que diz que está nele tem que andar como ele andou. Jesus se despojou de si mesmo. Jesus poderia ter pousado nos melhores lugares. Jesus pousou numa casa. Jesus repousava quando vinha para Betânia, na casa de Maria e Marta. Eram mulheres que eram tidas como imunda. Eram mulheres sem nenhum valor para a sociedade. Mas foi a casa que Jesus escolheu para morar. Porque não importa quem é a pessoa, se essa pessoa se encontra com Jesus, ela se tornará uma nova criatura. Esta é a realidade. Não podemos admitir pessoas que você olha para o mundo e para aquela pessoa você não vê nenhuma diferença. Só vê diferença quando está na igreja. Isso é que é ser sal da terra, isso é que é ser luz do mundo. Pelo contrário, Paulo diz que nós somos como os astros espalhados no firmamento. Eu já falei muitas vezes que quanto mais escura for a noite, mais astros iluminados nós os identificamos. Porque a escuridão não ofusca o seu brilho. A escuridão só dá mais visibilidade a cada astro espalhado no firmamento. E assim deve ser aquele que um dia se encontrou com Cristo. O ambiente que ele está não pode sufocá-lo. O ambiente que ele está não pode ofuscar o seu brilho, pelo contrário. Ele precisa transformar o seu ambiente. Começando por onde? Por ele mesmo. Toda mudança começa por você. Toda e qualquer mudança precisa começar por você. Por isso que Jesus disse: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Primeira Epístola de João
lá perto do livro do Apocalipse, no capítulo 2, o versículo 6. Esta foi a afirmativa de Jesus. Aquele que diz que está nele. Como foi que Jesus andou? Jesus buscou bens materiais? Não. Jesus buscou algum benefício próprio? Não. Jesus se despojou de toda a sua glória. Jesus andava quilômetros e mais quilômetros. Às vezes nós observamos dizendo, Jesus saiu daqui, foi para Galiléia, da Galiléia foi para a Judéia, como que essa fosse uma coisa de uma rua para outra. Jesus caminhava de mais de 60 quilômetros de uma cidade a outra a pé. Mais de 60 quilômetros, Jesus fez várias caminhadas com essa longevidade. E lá estava Jesus pregando a palavra de Deus. A preocupação de Jesus era pregar que, apesar de tudo, ainda existe esperança. A preocupação de Jesus era dizer que não importa o que a pessoa tenha feito, ainda existe esperança. E também que as pessoas deveriam se arrepender dos seus maus pecados, seus maus caminhos. A Bíblia mostra, irmão, que o inferno é real. A Bíblia mostra que, assim como o céu, o inferno é real. E para aqueles que não subirem na vida de Cristo, irão conviver no período da grande tribulação, com a maior sangrenta e jamais descrita, ou melhor, não é nem descrita e jamais escrita, jamais vista, nem antes e depois, uma guerra tão cruel como aquela que vai acontecer. Aonde vai morrer a metade, na grande tribulação, vai morrer a metade de toda a raça humana. Na grande tribulação vai morrer a metade de toda a raça humana. Mas, Juraci, como é que você pode dizer isso? É simples. A Bíblia diz. Observe. Por que é que eu devo me preparar para subir com Cristo? No livro do Apocalipse, no capítulo 6, versículo 8, a última parte. A última parte do versículo 8 do livro do Apocalipse diz assim: e foi-lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra com a espada. Mas, Juraci, a quarta parte não é, você disse que era metade, mas vamos lá para frente no capítulo 9, versículo 15. No capítulo 9, versículo 15. Lembra que nós lemos o capítulo 6, versículo 8, a última parte. Agora o capítulo 9, versículo 15. Também a última parte do versículo 15 do capítulo 9 do livro de Apocalipse diz assim: e estavam preparados para hora e dia e mês, ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. No capítulo 6, versículo 8, diz que Satanás vai matar um quarto da raça humana. No capítulo 9, versículo 15, diz que Satanás vai matar agora um terço. Então ele consegue matar em 7 anos metade, quase 3 bilhões e 500, quase 4 bilhões de pessoas. E a nossa saída é Jesus Cristo. Ainda há esperança. Precisamos renunciar. A Bíblia diz que na leitura, a Bíblia fala que eu preciso renunciar, mas eu não preciso renunciar aos outros, eu preciso renunciar a mim mesmo. Se engana aqueles que pensam que o pecado não é prazeroso. Se o pecado não fosse prazeroso, não atraía multidões. O problema não é o prazer que o pecado traz, são as suas consequências, que muitas vezes são imensuráveis, são indescritíveis. Precisamos viver como Jesus andou. Precisamos nos despojar de nós mesmos. Andar com Jesus é uma questão de escolha. Igreja não é lugar de encontro social. Igreja não é lugar apenas para passar tempo. A Bíblia diz que eu preciso viver o tempo todo com Jesus.
então aquele que diz que está nele tem que andar como Jesus andou. Então faça um exame da sua consciência. Se a vida que você leva tem agradado a Cristo. Se você tem sido algo influenciador ou você tem sido influenciado. Se as palavras que fluem da sua boca têm sido concernente àquela que você tem ensinado. Tantos crentes dizendo os palavrões que até envergonha até as pessoas que estão por perto, mas eles já não se sentem mais, já não percebem. São as reações automáticas, porque estão cheios de peçonhas, de mentira, de enganos, de prostituição. Mas Jesus nos chamou para dizer que ainda existe esperança. Você precisa seguir a Cristo. Se você quiser ir morar no céu, o Novo Testamento é a sua regra para ir morar no céu. Não se baseie naquelas ações em que mandavam matar, em que era dente por dente, olhos por olho. O Velho Testamento era apenas uma sombra. Se você quiser ir morar no céu, tem que seguir os ensinamentos de Jesus. Do contrário, vai ficar apenas para viver e conviver com o período da grande tribulação. Lembre-se, 1 João 2:6. Aquele que diz que está nele tem que andar como Jesus andou. Não é como Pedro andou, não é como João andou, não é como o seu vizinho andou, não. Você precisa andar como Jesus. E esta é a sua regra de fé e conduta. Então ninguém serve de padrão para você. O único padrão é Jesus. Se você fizer isso, se você pegar a Bíblia como a sua bússola para guiar em dias maus, se você pegar a Bíblia como alimento para a tua alma que está faminta, se você se agarrar com a Bíblia, como tudo que você precisa, você com certeza alcançará Cristo. Mas não brinque não. Jesus está voltando. Lembre-se, o céu é tão real como o inferno. O céu e o inferno são dois fatos que ninguém pode negar. A outra coisa é aonde está o céu na vida do homem e aonde está o inferno. O céu está no final de uma vida. O inferno também está no final de uma vida sem Deus. Amém. Mas, negona, você vem lá e agora, negona?